Sejam bem-vindos ao podcast Bate-Papo GG Sistemas, Varejo Inteligente. Meu nome é Rafael Zanata, da GG Sistemas. Sou a segunda geração aqui de uma empresa de sucesso, desde 88 à frente, inovando no mercado brasileiro, voltado para o setor varejista, né? Temos um novo estúdio, uma nova disposição, mas a informação, o conteúdo, o bate-papo, ele continua firme e forte. E hoje com um convidado especial, Rafael Mendes, com um tema extremamente importante para você, varejista, supermercadista, que é servidor em nuvem, migre de forma descomplicada. Vem com a gente. Hoje participando aqui com a gente no tema relativamente importante, servidor em nuvem descomplicado, com o Rafael Mendes. Seja bem-vindo, Rafael. Por favor, se presente. Muito obrigado, Rafael. Obrigado a todos aí pela atenção e convite, né, nessa agenda. Eu sou um executivo que atendo hoje parceiros de varejo dentro da SkyOne, uma empresa que migra varejistas para a nuvem e apoia todos os clientes de GZ Cloud nessa jornada. Tenho uma experiência com varejo há mais de 10 anos, sempre falando de tecnologia, inovação e também de parcerias. Perfeito. Completando aqui a nossa bancada, a participação, ninguém menos importante que o GZ, né? Gerson Zanata, por favor. Bom, acho que não tem muito o que falar não, né? Sou o Gerson da GZ Sistemas. A gente tem uma história muito longa em automação. GZ de 88, a gente tem uma história bem longa. E agora vamos falar um pouco mais do que é o momento de hoje, né? Eliminação de servidores, cloud. E vamos em frente, vamos bater papo agora. É isso aí, pessoal. Aqui a gente vai falar muito sobre servidor em nuvem, a importância para o varejo. A gente vai falar os desafios de uma migração com qualidade. A gente já tem uma história aqui com o Rafael, com a SkyOne, já é o segundo fornecedor. Então, aqui é um canal super importante para você acompanhar a gente. Meu nome é Rafael Zanata. Por favor, vamos seguir GZ Sistemas, acompanhar o canal. Se tiver comentários, fiquem à vontade. Podem curtir e seguir a gente no Instagram, @GZ Sistemas. E roda a vinheta. Como que a transformação digital no varejo impacta você, mercadista? Aqui vale a pena a gente falar, e eu vou puxar a conversa para o Rafael, como que a migração em nuvem melhora a eficiência, reduz custos. Traz um pouco para a gente dessa informação, pode contar um pouco da história, de como você vem com essa migração, algumas fases. Por favor, cara. O que acontece, né, o Rafael, o Gerson, a gente vem vivendo um momento de disrupção no varejo. Perfeito. Então, a chegada da nuvem aqui no Brasil, ela se torna presente em 2013, quando a AWS, a Amazon, determina que aqui seria a quinta região de nuvem no mundo. Legal. Então, de 2013 até meados de 2019, a gente tem ali um receio do varejista com relação a esse tipo de tecnologia. Muitos deles não vão por uma necessidade. Então, até meados de 2020, muito uma questão ali de receio. A chegada da pandemia, ela faz uma disrupção em termos de tecnologia de inovação em nuvem, e a gente vê uma aceitação maior. Então, de 2021 em diante, você vê que o varejista ele começa a compreender ou querer ouvir falar sobre nuvem. Muito por questões de um aumento massivo do ataque de roubo de dados, que já existia, mas esse tipo de malware ele vem se aperfeiçoando e sendo, no Brasil, o aumento dele continua drástico, beligerante. Eu vi notícia ontem aí que tem uma rede varejista muito grande, parada, com milhões de dólares sequestrados ali. Então, assim, é notícia diária sobre o assunto, né? Nesse meio tempo, você pode ver que grandes redes ficaram paradas ao longo do tempo. Eu não vou citar nomes, mas 2021 tivemos, 2022, em 2023... tem uma grande rede aqui na capital de São Paulo que sofreu ataque de eu chegar na loja, precisar
fazer uma compra de uma peça para o carro e o pessoal fala assim, a gente sofreu um ataque, a loja está parada por causa desse ataque. E ela ficou parada por pelo menos 2 ou 3 dias. Imagina, o cara tem mais de 5, 6 lojas. Ah, é muito dinheiro. Perdemos dinheiro. Então, o roubo de dados fez o varejista analisar essa possível migração, um reinvestimento em tecnologia, servidor ou nuvem, por que não ouvir falar de nuvem? E sim também a questão da evolução do negócio do varejista. Vou abrir mais lojas, o servidor localmente ele me impacta em não conseguir de forma ágil escalar o meu negócio quando eu falo de expansão ou aquisições. Aí você já está trazendo para um cenário mais atual. Você estava no primeiro cenário ali, Sim. entre 13 até 19, foi um boom começou, na verdade, não foi o boom, foi o começo, né? Muita gente apanhou. Agora, nessa última fase pós-pandemia, que daí foi o boom, então. É assim que a gente pode entender o cenário. Eu diria nem que é o boom. Eu diria que hoje o varejista ele quer ouvir falar. Porque é mais palatável hoje falar de nuvem. Legal. Hoje o varejista ele compreende isso de forma muito mais fácil, Rafael. Então, quando você fala de nuvem, é só você exemplificar que hoje todos nós aqui utilizamos algo que está em nuvem e ninguém sabe onde está. Eu uso como exemplos o Netflix. De maneira pessoal, né? Um Netflix, um Spotify, um streaming em geral. Qualquer tipo de streaming, ele não está num data center ou você não sabe onde ele está em nuvem. Fazer um paralelo nesse ponto, porque os varejistas ainda não migraram. Vou pedir para a produção colocar aqui até uma informação. A gente faz a APAS já há muitos anos, né? A Feira de Supermercadistas do Estado de São Paulo. E a gente fez em 2023 a APAS Next, que teve a quantidade de servidores em nuvem versus lojas, né? Então, colocando o dado aqui para vocês, então assim, quantidade de servidores em nuvem em 2023. Aí o Rafael vem com a informação de mercado e o dado bate com isso, né? Então, o cliente que tem até 5 lojas ainda não migrou. É um cliente que ainda tem uma grande de servidores em cloud, ó. Servidores em cloud, tá aqui. 60% de cliente com uma loja, 67% dos clientes com 2 ou 3 lojas, 40%, até mais. Ó. Então, assim, a gente tem muitos servidores em nuvem, locais para ser migrados em nuvem. Isso aqui é dado da Associação Paulista de Supermercados, que a GZ participa dessa feira. Então, bate com o que você está falando. O boom ainda não aconteceu. Para mim, ainda não. É importante deixar claro que sim, o varejista ele está ávido a compreender novas tecnologias, mas ele ainda não se sente confortável ou tem algumas barreiras nessa migração ou aceitação da evolução tecnológica para a nuvem. Vamos bater nessas barreiras, acho que é bom, né? Vou dar um exemplo. Diferença entre servidor local e servidor em nuvem. Traz pra gente um paralelo. O que você acha que são as grandes diferenças? Porque daí a gente elucida pro nosso público, supermercadista, para ele começar a entender. Primeira coisa física, né? Você já não tem aquele hardware, aquele equipamento, aquela sala de servidor. Tô errado? É aí que a gente elimina já algumas coisas que a gente chama de gastos ocultos, né, Rafa? Pensa que quando você adquire um servidor físico, a primeira coisa que você já tem noção é que aquilo tem um tempo útil de vida. Legal. Por mais que o varejista não siga. Qual que é a boa prática? A boa prática é que o hardware ele vai ter, por lei do consumidor aqui no Brasil, partes e peças até 5 anos. Então, por boas práticas, depois de 5 anos você tem que fazer um reinvestimento nesse parque. Lógico que existem algumas marcas que já entregam o quê? Aquele negócio do seguro até 10 anos, 9 anos. O que eleva o custo, obviamente, não tenha dúvida. Lógico, né? Você vai ter que pagar. Investir muito mais, né? Sim. Então, além disso, você tem que ter uma área determinada para um espaço determinado para o servidor. Isso é um fato. Além disso, climatização total para aquele espaço. Isso tem, inevitavelmente, gastos maiores com energia. Tá? E não só isso. Depois que você faz tudo isto, você ainda tem que ter um profissional especialista em infraestrutura. Então, esse primeiro ponto é o seguinte, uma implantação e uma manutenção cara. De início, essa é a grande diferença. E aí, o que acontece, Rafa? O que a gente compreende? Que a grande maioria dos varejistas, o que ele sabe? Ele sabe comprar bem e vender bem. Quando você vai conversar
com o TI dele, geralmente é um TI generalista, e não é ser generalista de uma forma pejorativa. Esse cara, geralmente, ele está cuidando mais da infraestrutura de loja, né, Gerson? Ele está correndo para não deixar a loja parar. Ele tem que cuidar da balança, da carga de balança que está Isso funcionando. mesmo. Ah, o coletor de dados está ruim, é a máquina da frente que não está legal, a máquina do financeiro, a impressora parou, o leitor... Ah, mas tem o servidor. E aí, às vezes, ele não dá a atenção devida para o servidor e a gente tem aí algum problema grave. Esse é o karma dele, né? Então, esse aí é o bônus. Ele nem queria estar segurando esse problema, mas ele tem que segurar por quê? Porque como ele já cuida de infraestrutura de loja, ele ganha de bônus infraestrutura de servidores, rede e conectividade, porque não é só a infraestrutura, não é só o hardware. Entendeu? Tem que fazer tudo isso, comunicar, se falar Sim. dentro da loja e a loja com outra loja ou com outro parceiro. Com Agora outro serviço. imagine esse cara com 3 lojas. Quando ele tem uma, já vê É um cenário. Já vê casos que você vai conversar com o cara e ele não é nem o especialista de TI. Você fala assim, meu irmão, você é o especialista de TI? Não, eu sou do financeiro. E ele está cuidando do servidor do cara. É o normal do mercado. E aí você fala assim, meu irmão, você já parou para pensar o problema que você tem na mão se você sofre um ataque? Ele fala assim, não quero nem pensar nisso. Eu vou aproveitar, deixa aqui, mercadista, se estiver vendo, pode não ser mercadista, varejista, parceiro nosso, escreve aqui no comentário que faz todo sentido. Se você já vivenciou isso, se você já teve uma cena dessa onde o menino do CPD, que é seu primo, tá cuidando do seu servidor, escreve aqui pra gente, porque bateu total. Todo mundo aqui já vivenciou isso, não tenho dúvida, né? Um comentário, você está falando de custo. Cara, o que mais ainda o mercadista tem que entender, ele tem um custo monstruoso quando ele compra um servidor. Aí vamos lá para o lado contábil do negócio. Isso vira ativo fixo. Ativo fixo é lucro. Lucro você paga imposto. Quando você loca, é serviço. Dedutível da base do seu imposto de renda. Além de tudo, você ainda vai pagar menos imposto. Então você tem uma diferença fiscal contábil que, claro, que impacta no financeiro, óbvio, né? Muito no financeiro. Muito. Porque o ativo hoje é lucro. Lucro você paga imposto. E a alocação do cloud é totalmente despesa. Que é um discurso que a gente utiliza constantemente com o varejista e ele não compreende às vezes que ele tem um benefício fiscal. Ele sai de um CAPEX e vai para um OPEX. É operacional, você tem benefício que chega a quase 10% de benefício fiscal e o varejista ele não compreende isso em alguns casos. Aí vem o cuidado com os dados. Então, antes de entrar nesse terceiro ponto, acho que a gente vai consolidando para o nosso público acompanhar, né? Então, a gente tem um investimento caro e uma manutenção trabalhosa. A gente tem um benefício fiscal, contábil e respectivamente financeiro. E aí, acho que a gente vai entrar no segurança, né? Cyberataque, segurança, backup. Cara, aí a gente tem muita coisa, né? Tem, porque quando você está no cloud, nosso cloud pelo menos funciona assim. Você tem os backups e 7 backups, né? 7 dias, os backups. Então você não tem risco algum. Mesmo porque a proteção, o caso nosso, tá? Com vocês têm toda a proteção contra ataque. Sim, sim. Então já tá, nós estamos mais seguros. Aí fora o LGPD, que eu sei que eu não vou distribuir esse dado para lugar nenhum. É uma obrigação, né, o Gerson, de quem leva essa jornada de nuvem para o varejista entregar algumas obrigações que ele teria que ter com o servidor convencional. Ah, quais são elas? Opa, operacional você está gastando com compra do servidor. Você tem que ter um especialista, uma pessoa. Aí quando você fala de segurança, esse profissional que você tem ele localmente e hoje geralmente é generalista, ele tem que ter gerenciamento e monitoramento desse ambiente. Ele tem que te entregar isso tudo com ferramentas atualizadas. Você tem que utilizar um patch manager para fazer a atualização de servidores. Você precisa ter antivírus nos servidores. Que 80% do pessoal não sabe. Nem lembra disso. Né? Nem lembra disso. Geralmente trabalham com ferramentas free. Isso. Quando trabalham. Aí quando você entra para debater backup com o cara, aí é um momento que ele toma um susto também, ou ele fala assim, eu passo. Aí você dá 3 opções. Da máquina.
você dá 3 opções, né, Gerson? Você chega para ele e fala assim, meu irmão, como que você faz? Ou ele faz no pendrive, Isso. ou ele faz no HD externo, ou ele faz na própria máquina. Vou pedir para a equipe colocar aqui para gente uma imagem também da APAS que fala sobre firewall e antivírus. Então, assim, aqui já matou. Então, assim, alguns colocam antivírus ainda, que colocam somente a versão gratuitas, então você tem um grande par. Muitos não utilizam esses demais quer dizer o quê? Eu acho que estou fazendo. Na verdade, não está fazendo nada. Então, quando a gente começa a olhar quem é gratuito, quem está nas coxas, vamos dizer assim, desculpa o perdão da palavra, mas a gente tem um percentual muito grande que comprovado com dados do que você está falando. Ô, né, Rafa, cara? e eu vou além. Quando você estratifica esse gráfico que foi apresentado, fatalmente quem está profissionalizado ali, que utiliza grandes marcas, vocês podem ter certeza que estão utilizando e são grandes redes. Porque o varejista, na sua grande maioria, ele tem 3, 4, 5 lojas e ele fala que é pequeno. Entendeu? Mas não. Não é mais pequeno. E ele tem um ativo que é importantíssimo, que é a base de dados dele, né, Gerson? Você acabou de falar de LGPD, pô. E hoje é muito importante, até por legislação de NFC, você é obrigado a ter o cliente cadastrado. Sim. Muito obrigado, porque tem limites de valores para a gente emitir NFC sem dados do cliente. Isso é uma brincadeira que os estados fazem, é 10 mil, mas já tem estado que exige com 2 mil. E eu vou ter que ter o dado do cara. E se eu não tiver segurança, eu estou mais arriscado ainda. Porque fugiu um dado. Meu amigo, é muito problema. A gente tem história, se procurar na internet, não tenha dúvida, que pegou algum dado de LGPD, dado de cliente, quem sofre essa punição é o detentor do dado. Sim. É o varejista, no caso, porque ele pediu o dado na ponta, ali no caixa e tudo mais. E quando você fala com um varejista, isso há 3, 4 anos atrás, porque a lei, acho que ela é de 2016 ou 2018, mas ela passou a vigorar no meio do ano de 2021, quando criam a autarquia, né, a NPD. E você conversa com o varejista e fala assim, meu irmão, você sabe que tem uma lei que rege dados hoje, lei geral de proteção de dados. Rafael, isso não vai pegar. Vai pegar, meu irmão, vai pegar. E a lei, ela informa que quando você perde um dado, dependendo da severidade do dado que você perdeu, você pode ser autuado, multado ou ter o seu estabelecimento fechado. Olha o impacto disso dentro da sua operação, não é mesmo, gente? É muito complicado isso tudo, cara. A segurança hoje é muito importante. Aí você falou que o cara pode. Gente, aí você vai falar de problema de advogado. O que ele põe no papel e o que acontece. Então você está arriscado a tudo. Saindo da mão, saindo do seu local e jogando isso no cloud, você tem uma série de segurança, uma série de proteções que não tem isso para você. A gente garante que o dado vai ficar aqui, a gente garante, lógico, vocês estão juntos, o cara vai estar junto com a gente. Sim. Então, a garantia que o dado não vai fugir, não vai escapar, ninguém vai roubar ele, é uma segurança muito grande, porque hoje você é muito risco, gente. Hoje tudo é risco para a gente, tudo. E é bem importante, você está dizendo, porque assim, o varejista tem que focar no que ele é especialista. Comprar e vender. Ele tem que ganhar dinheiro comprando muito bem, preparando a loja e não ficar preocupado com uma infraestrutura. E o TI tem que dormir, né, Rafa? A gente sabe bem, né? O TI ele precisa dormir, pô. Dormir bem, sem preocupação. E a gente falou muito aqui, Rafa, a gente trouxe uma visão do servidor local. Todos os clientes de GZ hoje, no GZ Cloud, eles têm tudo isso com um grande diferencial, sendo gerenciado, monitorado e com suporte 24/7 no que tange a infraestrutura deles, tanto de aplicação como de banco. Os backups acontecem sem se preocupar, por quê? Porque esses clientes hoje estão nas maiores nuvens do mundo, né? Claro, perfeito. A gente falou bastante de segurança, falou do benefício fiscal, contábil, financeiro, falamos da estrutura física e tudo mais. Vou trazer um tema aqui e queria ouvir vocês. Escalabilidade, crescimento. Qual varejista não está preocupado em crescer? Aí quando ele compra aquele servidor local, ele tem que se preocupar com VPN, multiloja, ele esquece de preocupar com a operação. Ele tem que trocar de servidor.
A reforma tributária vem aí, novos serviços de tributação, novas experiências de loja. Vocês podem acompanhar no nosso cenário. Tem aqui self-checkout, PDV 2 telas. Então, tudo isso começa a exigir mais dos servidores, mais serviços. Então, assim, quando ele quer crescer, o servidor em nuvem ajuda ou atrapalha? Vou jogar aqui no ar. Olha, e se você falar em servidor, o que a gente precisa hoje de máquina, o que a gente suga, por exemplo, tem necessidade para poder dar todos os recursos, você tem que ficar pegando no pé do cara para ele troca a máquina, aumenta a memória, cota a memória hoje não é assim. É um estresse muito grande. Quando está no cloud, bicho, eu preciso aumentar. 2 minutos. A funcionalidade é muito. A escalabilidade é muito rápida, né? Então você é fala, só um. eu preciso, vou abrir mais uma loja, mas meu servidor não está legal. SkyOne, está feito. É simples, é muito simples. Você aumentar espaço, aumentar a memória e melhorar o seu servidor. Aí você pode fazer o seu projeto. Primeira loja, eu tenho estresse. Segunda loja. Na terceira que você vai aprender direitinho como é isso tudo. Nem, meu amigo, pegou no breu, é igual balão, pegou no breu, né? Sobe, pode botar quarta, quinta, sexta, que você já aprendeu o controle e sabe que está muito tranquilo para você. Aumenta meu servidor e está tudo resolvido. E é literalmente o que o Gerson falou, gente. O que diferencia a nuvem do servidor local, principalmente para esse cenário que a gente vem compreendendo que algumas redes vêm adquirindo outras, uma concentração de negócio e expansão de outros, é um fato que a escalabilidade que a nuvem entrega para o cliente de GZ Cloud é um fator preponderante. Eu estou na terceira, na segunda loja, terceira em diante, meu irmão, e se você tiver com uma expansão, eu quero abrir 2 lojas ao longo do próximo ano, fatalmente você vai ter que ficar revisitando questões técnicas de servidor, aí o investimento se torna um investimento muito alto, ou pior, que alguns varejistas tendem a fazer, que é a canibalização, que é colocar um pente de memória a mais. E acha que vai resolver, né? Até porque o varejista, quando ele está criando uma loja, e aí eu vou me colocar no lugar dele, né? Ele está preocupado em investir. Sim. Ele tem que preocupar em colocar mais produto. Bom, uma loja tem milhões de estoque. Ele está preocupado em ter um visual bonito. A gente tem uma loja linda lá no Rio de Janeiro, que tem todo o teto preto. Então, assim, tem um investimento visual financeiro. Ele tem a refrigeração. Ele tem a refrigeração. Ele tem que se preocupar com a equipe que vai estar na loja. Então, ele tem uma série de outros fatores que, quando ele tem o ambiente cloud, ele só foca nisso. Ele não precisa focar no TI, em trocar uma VPN, ele não precisa desfocar do business, do negócio, né? Especializada que a gente tem hoje no mercado. Nós temos uma carência de mão de obra boa muito grande, muito grande. Não, isso é importante. Eu vou pedir até para a equipe colocar, a gente falou um pouquinho, na nossa apresentação tem o ecossistema de soluções e parceiros, integrações e parceiros. Desce um pouco para a gente aqui, tá lá embaixo, nosso slide. O que isso traz para vocês aqui, para a gente, varejistas, que é importante? Quando você tem o servidor em nuvem, aqui é o nosso ecossistema de parceiros de integração. Então vamos aproveitar um exemplo, pode pôr na tela aqui full screen para eles, para todo mundo ver, que é importante essa informação. Quando a gente olha esse ecossistema, a GZ está aqui com todas essas funcionalidades. Hoje o servidor local, volta para mim, Cas. Hoje, quando você tem o servidor local, eu quero pôr o WhatsApp. Precisa de um acesso, precisa de uma conexão, precisa às vezes colocar uma memória, um serviço, algo a mais, a máquina não está preparada. Eu vou pôr uma integração com o nosso parceiro lá de marca fácil, de CRM. Eu preciso mandar todo o movimento, é um serviço a mais, é algo mais pesado. Tem um parceiro de contabilidade, tem um parceiro de BI, lucra varejo. Então assim, eu posso conectar e mandar todas as vendas para fazer uma análise de BI. Também já tem o servidor em nuvem, aguenta muito mais facilmente todas essas integrações, né, Rafael? Sim. O cliente vai falar que ele tem um servidor para 3 lojas. Tá, ele pode fazer da casa dele com a mesma tranquilidade no cloud? Exatamente. Não, ele vai trabalhar em casa como se ele estivesse dentro do escritório. Ele tem todas as facilidades. A gente fala em casa. Resolvi ir para a praia. Eu ligo meu notebook e dou uma olhada em tudo que eu tenho. Tudo que eu quero olhar. Nada. Sim, e é a liberdade de trabalho. Quando a gente fala principalmente desse
ecossistema gigantesco que tem por trás do RP, que diversos softwares especialistas comunicando ou consumindo do GZ em nuvem, tudo isso fica mais ágil, rápido e com a liberdade de acesso para qualquer usuário do GZ. Então, eu te entrego liberdade e escalabilidade em todos os sentidos, viu, Gerson? Isso aí onde eu estava falando, a necessidade que a gente tem de máquina hoje é porque se pendura um monte de coisa, tudo muito bonito, só que se eu não tiver uma boa máquina, se eu não tiver memória, se eu não tiver espaço, se eu não tiver como trabalhar, não vai funcionar. Não vai funcionar. Uma boa internet dentro da sua loja. Isso também faz muita diferença para a gente. Esse é um ponto importante, Gerson. Vamos aproveitar essa deixa aqui, porque assim, a gente falou o que tem benefício, o que muda, o que você ganha, mas acho que a internet local, sem uma VPN, porque é um custo que a gente tira aqui, mas uma internet local continua sendo importante, né? Porque você vai ter um servidor em nuvem, então acho que isso, obviamente, né? Faz diferença e a gente também tem que lembrar das legislações, né? Quando você fala, eu vou contratar uma internet de 100 MB, tá bom. Só que a legislação brasileira obriga a entregar 20, você só tem 20 MB. Então, se você contratar uma de 500, você já tem 100. Então, isso faz... E hoje uma internet é barato. Pelo que dá de resultado, por tudo aquilo. Vou colocar o Marcafácil. Não esqueça que cada venda nós temos que mandar para o Marcafácil. Eu quero colocar um WhatsApp. Ótimo, eu preciso da internet. Eu vou fazer uma NFC. Ótimo, eu preciso de uma saída de internet. Então, é muita coisa que você precisa. Uma internet boa faz toda a diferença. E não só isso, né, o Gerson? O varejista hoje ele vem passando por um momento de evolução tecnológica muito pautado no que o cliente dele quer. Então, você ter uma rede de internet com redundância é o mínimo. Ter uma rede apartada para a experiência do seu cliente quando adentra a sua loja é outra. Então, tem uma internet voltada para o rádio dentro da loja, uma internet para a experiência do consumidor. Isso faz todo sentido mesmo, cara, porque cada vez mais a loja está sendo exigida para inovar. Sim. E essa inovação você precisa ter uma infraestrutura que aguente. Se você tira pelo menos o servidor, hoje o servidor de meio de pagamento já saiu da loja, o pessoal já entendeu, já migrou 100%. Agora, o servidor de PDV e RP saindo da loja, ou, às vezes só o servidor de RP, o servidor de PDV pode ficar, depende do porte do cliente. A gente tem cliente com os dois cenários, sim, mas você alivia muito esse peso, para você poder focar nas inovações, poder focar no que é diferente, né, cara? Sim, e é um requisito mínimo, você ter uma internet que consiga te entregar a melhor experiência do GZ Cloud. É o mínimo. Então, quando a gente fala de requisito, a gente fala de internet com entrega estável e de performance. E engraçadíssimo que eu acho que aí a gente está falando de requisito aqui, a gente tem que falar de um ponto que é importantíssimo que nas minhas andanças o GZ Cloud tem como diferencial. A grande maioria hoje dos desenvolvedores precisam de VPN, né, o Rafa? Esse aí é um ponto importante. Eu vou pedir de novo para minha equipe aqui trazer informação na tela. No slide da GZ tem um ponto importante sobre o nosso parceiro, um pouco mais para cima lá, né? Sobre a parceria de servidor local e servidor em nuvem. Isso, deixa do em nuvem, por favor. No servidor em nuvem, a gente não tem VPN. VPN, gente, é muito custo. Pensa assim. É uma conexão obrigatória uma conexão privada, né, Rafael? Entre ambientes, no caso a nuvem e tal, só que a gente não utiliza essa VPN e trabalha com HTTPS. HTTPS é uma evolução da VPN, é um TLS, é algo bem mais moderno, que você tem toda a segurança sem ter o custo. Estou errado? É isso aí, o que você utiliza ali esse protocolo, não é o TLS, que é uma forma de criptografar os dados que transitam ali na rede global de internet. Então, é algo que, sim, se contrapõe ou entra no lugar do Faro ou da VPN que é tão solicitado. Mais segurança no dado. Sim.
É uma tecnologia bem mais moderna, né, cara? Algo bem mais novo. Sem contar É que usado mais, é o que mais é usado no mundo, de verdade. Hoje em dia vale lembrar exatamente isso. Você consumidor que está ali com o seu iFood pedindo ali, ele usa essa conexão TLS. O seu streaming que você falou, tá fechando uma conexão VPN, VPN não, TLS. Então, isso é importante. Gente, o nosso bate-papo tá andando. Eu vou migrar para uma próxima fase, chamar o próximo participante aqui para vocês. E vem com a gente. Bem-vindo novamente ao nosso podcast Gestemas. Estamos no nosso segundo bloco. Agora a gente vai explorar um pouquinho, junto com um novo participante aqui, Ederlan. Acredito que vocês já conheçam, né? Mesmo assim, Ederlan, por favor, se apresente. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Ederlan da GZ Sistemas, né? Como já falei no bloco, no podcast anterior, tenho aí 14 anos de GZ Sistemas, né? Então aí para ajudar no bloco aqui. É isso importante, esse comentário do Ederlan, porque a gente vai explorar um pouquinho agora, varejista, essa escolha do fornecedor. Tanto a escolha da GZ com o fornecedor, com parceiro, no momento certo, já passo aqui a bola para o Rafael, quanto você, varejista, está escolhendo o seu software. Eventualmente você está com software médio, pequeno, software local, que ainda não foi para a nuvem, ou fala, não, esse ano eu vou para a nuvem. Gente, não é tão simples, não é tão fácil, né? Eu vou aproveitar a fala do Rafael no primeiro bloco, que ele trouxe pra gente que mais ou menos 2013 a 2016, 2017, começou a internet, é isso, né? Começou a internet, começou o servidor de nuvem, né? isso ele começa literalmente, né? Porque o conceito de nuvem é um conceito acadêmico da década de 50, mas o conceito comercial ele é datado ali. O precursor é literalmente a Amazon, a AWS, Perfeito, com seus servidores, e ela traz isso para o Brasil em meados de 2013, né? Então, a GZ Sistemas, aproveitando essas datas, a gente teve um início de migração para a nuvem por volta de 2016, escolhemos o servidor, um parceiro ali, internacional. 100%, né, Ederlan? 100% remoto, fala com o cara, não fala com ninguém, é tudo online. E a gente teve muitas dores nessa migração, né, Ederlan? Nessa migração aí, iniciamos o sistema todo em Linux, né? Então, tivemos que fazer terminais servers dentro do próprio Linux, configurações de usuários, né? Então, configurações de impressoras, downloads, uploads, tudo isso aí teve uma grande dificuldade, né, na época. Muito desafio, né, Muito cara? Você desafio. desfoca ali do real. Do real, que que o mercadista software, né? quer, ele não quer ficar brigando com a máquina e tal. E aí, me corrija se estiver errado também, pós-pandemia, a gente teve ali em 22 ali, que a gente escolheu a SkyOne como nosso parceiro, né? Exatamente. E aí veio a SkyOne que nos ajudou com essa toda migração, né? Com a escalabilidade que lá permitia mais um pouco restrito, né? E aqui a gente teve uma alta escalabilidade de microserviços, de tudo que a SkyOne veio a nos oferecer ali, né? eu acho que o grande problema do começo da nuvem até meados de 2018, 2019, 20, ou antes da pandemia, para vocês provavelmente era a comunicação, porque você não tem com quem ir bater na porta e falar assim, meu irmão, preciso do apoio de vocês. E vou além, né? Tudo que era em nuvem, seja ele de data center, ou seja ele nuvem mesmo, como a AWS, não era aqui no Brasil. Era tudo nos Estados Unidos, né? Então tinha um desafio de performance que, infelizmente, naquela época era região, o país onde estava a nuvem, Estados Unidos, por exemplo. a internet, que por mais que a gente tenha uma melhoria drástica nos últimos anos, com a chegada de Elon Musk e o produto dele, uma evolução tecnológica muito grande dos provedores,
naquela época, de 13 até 16, 2019, foi um desafio muito grande, provavelmente, para vocês, né? Não, foi. Esse é o ponto, é importante, porque assim, depois disso, em 2019, a GZ desenvolveu o PDV Android. A nossa solução de PDV Android, viu, isso é importante vocês já terem em mente, ela já comunica com o TLS. Então assim, você imagina antes disso, a gente fazendo uma VPN daqui até os Estados Unidos. Sem lá, não pode ter queda, com internet ruim. Então, assim, realmente foi muito desafiador nessa fase inicial. Então, o que eu quero trazer para você, varejista, que está acompanhando a gente? Não é simples, ir para a nuvem não é simples. O seu software atual, ele pode estar configurado e preparado para um cenário. Quando vai para a nuvem, sofre, apanha. Né? E aí você, mercadista, vai escolher ali um fornecedor tanto de cloud ou um fornecedor de software que já está em nuvem, cara, você vai desfocar do seu business. Você vai desfocar ali de migrar para a nuvem. De uma maneira muito simples, eu tive no Mercadista essa semana, está com 4 lojas, já fechou com a gente, então assim, foi fechamento esse mês, fechamento de semana, ele já vai migrar para a gente agora, por quê? O fornecedor atual está apanhando de migrar para a nuvem, está apanhando com a multiloja. E isso a gente não tem com a SkyOne, né, cara? Porque o que acontece, né? O que a gente sempre sugere é que você trabalhe com um especialista. Perfeito. Hoje, todos os clientes que estão em nuvem, consumindo do GZ Cloud, ele sabe que por trás de toda a infraestrutura, gestão e monitoramento, tem um especialista, né, Edelan? Exatamente. E a SkyOne, né, vocês que são parceiro nosso aí, acompanha do início ao fim do projeto, né? Então, tudo que eu preciso, tudo que a gente necessita ali de um auxílio de vocês, até um treinamento para o cliente ali, vocês ajudam a gente. Diferente do anterior, né? Que era... quer dizer, não tinha ninguém para que eu pudesse falar, né? Então era... Ederlan. E quando abriu um chamado era inglês ainda, né? Era inglês, exatamente. Exato. Então, assim... vocês realmente, né, a SkyOne realmente ajuda o GZ Cloud a se fortalecer, acompanha, né, do início ao fim, cobra a gente para dar o go live o mais rápido possível, tende tudo a ficar estabilizado, né, nesse período ali. E com certeza essa parceria aí é bem... O Ederlan passou a dormir melhor, né? É lógico que o Ederlan estava melhorando a comunicação dele, tanto escrita como verbal no inglês, mas estava sofrendo porque, inevitavelmente, não é nem uma questão da língua, mas o tempo de resposta. Hoje o Ederlan, ele tem qualquer atuação mais crítica, ele tem um escalation dentro da operação. Hoje que ele chama, o cara já atende ele, calma aí que a gente vai resolver isso. Hoje, dentro de operações, ele tem um dashboard que ele consegue acompanhar a performance dos clientes em nuvem. Então, inclusive, isso eu mostrei no podcast anterior, né? Toda a plataforma, todo dashboard que eu tenho, dos servidores, né? Você que acompanha o nosso canal, pode procurar um pouquinho mais embaixo. Esse aqui é um bate-papo totalmente comercial com o Rafael. Houveram outros e terão próximos, mas nós temos um podcast específico, né? Um bate-papo específico que chama GZ em Alta Performance, né? E você pode procurar lá que tem o Ederlan falando junto com o Caio que apresenta, aí nem apresentei essa solução, e a gente mostra a solução no detalhe. Como que você acessa um ambiente legado, como que você acessa um ambiente web via SkyOne. E é interessante que, além disso, você vê os bastidores, vê o monitoramento, a gente tem todas essas imagens, está tudo apresentado para você. Procura no nosso podcast, no nosso YouTube, que você vai encontrar. E eu quero aproveitar um pouquinho, o Ederlan comentou sobre projeto. É legal que a gente tem ambiente específico para cliente, ambiente compartilhado. Então, cliente de pequeno porte a gente trabalha de um jeito, de médio porte de outro. Então, a gente tem essas características, né, cara? Por favor, aí vocês decidem, os dois querem falar aqui. Você quer falar aí? Eu gosto de sempre quando a gente fala de é um ambiente exclusivo, é um ambiente compartilhado, sempre desmistificar para o supermercadista que o ambiente compartilhado ele segue regras,
tanto de ISO Boa. 27001, Boa. ou seja, todos os clientes de GZ Cloud estão numa infraestrutura que ela está baseada em ISO 27001, que é o ISO que só determina questões de cibersegurança. Legal. Além disso, não podemos esquecer, maiores nuvens do mundo, só vou citar o nome de uma, que é a da precursora, que é a AWS. Além disso, existe uma governança muito grande do lado da SkyOne, que sustenta, mas também de toda a equipe de operações que o Edelan cuida. Perfeito. Aqui, do lado da Skyway é uma equipe, e do lado da GZ é óbvio que é uma equipe também, né? E lembrando assim que ambiente compartilhado, mas é um ambiente GZ, né? Sim. Não é um ambiente compartilhado com outros software house e tudo mais. Não, é um ambiente GZ e dentro desse ambiente a gente tem vários ambientes dentro dele, né? Inclusive sandbox, que é onde a gente libera para homologações e tudo mais, né? Então, Isso é perfeito. Um desses ambientes é o ambiente de homologação. A gente mostrou o ecossistema de parceria. Você que quer integrar qualquer solução, a gente tem dentro da SkyOne, em parceria com a SkyOne, um ambiente sandbox para você bater. Ah, mas é homologação. Não chega em ambiente de cliente, obviamente é separado, estruturado. E além de ter esse ambiente compartilhado ou não, a gente também tem a flexibilidade comercial com a SkyOne. Então, eventualmente, se você quer trabalhar direto com a GZ, a gente resolve por aqui o contrato? Não. Eu tenho um projeto maior, eu quero virar via SkyOne, a gente coloca em contato, vai direto com a SkyOne para escalar, para ter uma redução de custo, subir tributação, né, Xará? É isso aí. O que a gente faz para o cliente de GZ em nuvem é viabilizar o projeto dele, Perfeito. independente do tamanho e da complexidade dele, né, Rafa? Porque Perfeito. hoje a gente vem desmistificando a questão do eu sou muito pequeno para nuvem, Não é. ou eu sou isso. muito grande, vocês não vão conseguir sustentar. Não. Isso aqui é para aquele cara que tem 50 lojas e para aquela padaria, ou para aquele açougue, ou para aquele supermercado com 1, 2 checkouts. Isso pouco importa para o varejista. Isso. Ou para ir para não é nessa só jornada, a fala, né? mas é a verdade. A gente tem clientes aqui em Jundiaí, por exemplo, onde é na sede da Gestemas, que tem um PDV e ambiente em nuvem. Não tem VPN, é um ambiente simples, mas muito eficaz para o cliente. Em paralelo, a gente tem cliente com 5, 6 lojas aí que estão migrando para a nuvem também. Então a gente tem todos esses cenários e a maturidade da solução GZ Cloud permite toda essa flexibilidade, né, cara? Porque é um desafio, né? um desafio. Edelan. Então, a gente não pode só contar os sucessos, mas existe sim um desafio Bem falado, cara. de seguir para essa jornada, né? Que é a maturidade do cliente, é o querer do varejista em seguir, mas por trás ter uma empresa especialista e ter um software que compreende a nuvem como algo importante na evolução do seu negócio para com o cliente. E a GZ sempre acreditou nisso. Tanto é que vocês falam de um pioneirismo. 2016, a grande maioria dos softwares ainda não pensavam, vamos ter ali o negócio de nuvem como algo a oferecer, do mesmo jeito que ele oferecia o CRM, do mesmo jeito que ele oferecia a tecnologia de WhatsApp, do mesmo jeito que ele oferecia a tecnologia de BI. Temos um parceiro aqui, mas é diferente. A GZ abraçou o negócio. Isso aí. O GZ é cloud. O nosso RP ele é cloud. É lógico, inevitavelmente tem cliente que prefere Ambiente local, né? Acho que ok, mas dentro da tecnologia que o RP da GZ entrega, a maior viabilidade é: deixa eu tirar esse negócio da minha mão e deixa eu entregar para a GZ me apoiar nisso. Exatamente. Assim, tudo vem do primeiro bloco, né? Que vocês falaram aí de segurança, falaram de guarda de dados, né? Tudo isso influencia para que a decisão seja a melhor possível, né? E o que tem tudo isso junto é o cloud, né? Então, hoje, se você tem ali uma perda de HD, por exemplo, e você não tem um backup, não tem uma estrutura que mantenha servidores, né? Porque um servidor só
não te oferece segurança. Então, se você perdeu um servidor, ficou ali 5, 6 horas sem um servidor, né? Você já tem um prejuízo. Imagina se você perder dados ainda. Então, a nuvem ela te possibilita essa segurança toda, né? Então, você tem a segurança de dados com backups espalhados, né? Não é um backup num lugar só, ele está espalhados em vários data centers. Sim. E a retomada desse servidor em nuvem, caso tenha um desastre, né? Que a SkyOne também não é 100%, mas ela me garante 99,99999 de estabilidade. Então, desde quando a gente iniciou com a SkyOne, a gente nunca teve uma interrupção. Isso que eu ia fazer. Fazer uma pergunta aqui, um desafio. Já tivemos alguma queda de algum cliente? Nenhuma queda de cliente. Ou seja, a gente tem essa segurança em nuvem, né? E a segurança de você não ficar parado, né? Ah, o que eu preciso ter na minha loja? Eu preciso ter internet estável, né? Hoje eu preciso ter internet estável, uma rede onde os meus computadores ali de frente de loja ou de um balcão tenham a comunicação estável. Pronto, você garantiu o seu sistema, você garantiu a sua infraestrutura toda, né, num core de funcionalidades perfeitas. A gente consolida aqui todos esses benefícios, né? Redução de falha, não tenha dúvida que que reduza isso. Agilidade na expansão, não tenha dúvida. Menor custo operacional, menor custo de investimento, né? A gente tem uma redução no software de segurança, não do lado da SkyOne e da GZ, mas na preocupação do lado do varejista. Então a gente tem um aumento de segurança com menos preocupação do varejista, né? E esses são os diferenciais. Eu acho que a gente já explorou bastante esse ponto aqui, né? E o que me faz recordar, né? Eu peguei alguns momentos dentro da SkyOne, o Rafa, o Lideran, em 2021, 2022. Auge da pandemia, abre e fecha, mas a gente teve uma falta de componentes para hardware muito grande, né? Na Ásia. E um dos maiores fornecedores de servidores do mundo não tinha a pronta entrega, e parece que na época era questão de 60 a 120 dias úteis para a entrega de um servidor. Um varejista no Rio de Janeiro, cara, ali na região de Paraty, tomou um ataque não, teve um desastre severo, o servidor queimou. O servidor queimou e é aquela coisa do vai que, né? Queimou e aí desesperado ele migrou para a nuvem. Migrou, a gente teve que fazer o dumping do banco dele em 24 horas, operação meio que parando. E aí, depois que ele virou o RP dele para a nuvem, ele seguiu depois com frente de caixa. Às vezes, o trauma é tão grande para o varejista que aí ele vem. Eu brinco que geralmente ele gosta de vir pela dor. Igual mãe, né? Esse é o Mãe problema. Mãe fala assim, ou você vai pelo amor, que geralmente é como a gente vem fazendo há mais de 3 anos junto com a GZ. Falando, meu irmão, tira isso do seu ambiente local, você não precisa mais. Quando você pega todo o custo, se você pegar uma governança bem feita, você vai ter um gasto maior. O Ederlan falou que o correto não é você ter apenas um servidor, é você replicar em um outro secundário. O varejista não pensa dessa forma. Então a gente é uma mola propulsora de mostrar para o varejista também que ele pode melhorar no dia a dia dele. Tudo bem, você não quer vir agora para a nuvem, mas você tem que compreender que, olha, localmente você tem que ter uma redundância, você tem que ter um no-break, mas não é um no-break para estabilizar um notebook ou um PC, é para estabilizar um servidor parrudo, você tem que ter uma redundância, o backup não pode acontecer na mesma máquina que você tá fazendo. Senão não é backup. Mas é importante porque, assim, você pode estar assistindo esse podcast a qualquer momento, viu, varejista? Mas é um ano diferenciado, é um ano que tem reforma tributária, é um ano onde todo mundo tem problema de falta de mão de obra e todo mundo está se preocupando com self-checkout, autoatendimento. É um ano que a gente já está inovando em outras frentes e aí você vai deixar esse assunto para depois. O para depois é vir na dor.
deixei para depois, vai dar um problema e esse problema vai fazer você migrar na correria. Aí é dor, né, cara? Tô lembrando agora de um outro aconteceu na APAS, né, Rafa? Eu tava ali na APAS, ali rodando a APAS, e apareceu um varejista, estado do Espírito Santo. Há 3 anos eu converso com ele sobre nuvem. Pô, Rafael, fiz oferta para ele em 2021 e uma outra em 2023, e ele protelou. Foi empurrando com a barriga. Ele chegou na feira e falou assim, tive um problema severo com o meu servidor parou. E a gente vem alertando, seu servidor vai parar. E aí toca a gente sair da APAS, fechar o negócio com ele e ele ter que vir na dor. Não precisa ser na dor. A evolução tecnológica, ela passa hoje dentro da cadeia varejista como algo que é importante e necessário para a evolução do negócio dele. Sim. A gente está falando de self-checkout, mas é engraçado, né? Eu sou publicitário de formação e a gente fala de self-checkout desde 2003 nos Estados Unidos e na Europa. Então, assim, desde 2003 a gente fala. Mas o mercadista está indo agora para essa tecnologia de self-checkout porque está faltando mão de obra. Ele está indo na dor. Só por isso, é impressionante como o supermercadista ele só faz... Mas eu entendo o lado do mercadista, e esse é um ponto. Ele está preocupado, gente, em comprar e vender. E ele tem que estar preocupado em comprar e vender. Por isso, mercadista, vem com a gente, vem conhecer uma solução boa. Ficamos aqui com o segundo bloco, daqui a pouco a gente volta. Pessoal, vocês estão com a gente aqui até agora, fico feliz, agradeço a participação. Estamos aqui com o terceiro bloco, vamos explorar um pouquinho futuro, tendência, tecnologia, os próximos passos do servidor em nuvem, né? Porque assim, era uma dor, muita gente já migrou. Não vamos falar de quem migrou, que eu acho que ainda tá aprendendo, vai aprender e vai migrar. E quem já migrou? O que vocês acham que pode ser o próximo passo? Quais funcionalidades? E é claro, se tiver mais algum comentário aí dos blocos anteriores, fiquem à vontade. Quer começar, José, por favor? Não, cara, a gente estava falando algumas coisas, mas não tem como o cara correr hoje com cloud. Porque se ele vai querer, eu vou querer usar inteligência artificial sem cloud, você vai ter uma estrutura, mais cara a estrutura, mais caro o molho do que o peixe. Então tem muita coisa que vem pela frente. Vou fazer um comentário até bobo da GZ. Ela começou dando carga em registradora, hoje a gente está chegando num ponto, se não houver evolução, cara, você vai ficar muito para trás. Você vai sofrer muito, tem muita coisa para mudar, né, Rafael? Muito, eu acho que para mim, que vivo esse mundo há 5 anos, falando de nuvem literalmente, passei por hardware, né, coletor de dados, vivi a mudança do Windows CE para o Android no coletor de dados. Eu vi a impressora TMT81FB3 da Epson virar uma TMT20 de forma rápida. Inevitavelmente, quando a gente fala de nuvem, é só a ponta do iceberg, porque o que o varejista vem precisando hoje é de dados centralizados e tomada de decisão baseada em dados. Isso. E inteligente. Então não adianta o supermercadista seguir somente por causa de uma tendência, porque ele foi para NRF e ouviu que lá retail media é a onda do momento. Tá, mas você tem dado estruturado para consumir ou para oferecer um retail media para uma grande marca de carnes? Você consegue estruturar dados? Então eu acho que a evolução do varejista parte por dados. Aí, fatalmente, uma outra tendência que ou não por causa de modismo, dentro da SkyOne a gente acredita que não é por causa de modismo, mas sim por causa de necessidade, inteligência artificial para melhor experiência, primeiro do usuário do ERP e depois para a experiência do cliente. Isso é importante. Aqui, quando a gente olha do passado, aproveitei aqui para pôr nessa tela, quando a gente olha para o futuro, aliás, é importante a gente olhar para o passado. Então a gente tem a GZD88 participando de APAS desde 99, com stand próprio, encontros de revendas, né, participando da APASNEC. Então assim,
A gente viu tudo que você está falando, a gente vivenciou. E é certeza, o que você está falando tem todo sentido, tem toda lógica. O cloud, ele vai dar o próximo passo, né, cara? Se você não tiver o cloud, o seu próximo passo não vai ser possível. É importante lembrar também que a inteligência artificial não trabalha com servidores convencionais, trabalha com servidores com processador da NVIDIA, diferenciado. Sim. Então, assim, não vai dar para falar assim, eu vou ter meu servidor local, vou pôr um servidor a mais para IA. Não vai ser possível, não é o caminho. Então, o próximo passo para usar uma IA com qualidade, você tem que migrar para um cloud, para você estruturar e ter esses dados de maneira fácil, né, cara? Hoje acho que é algo inevitável, né, Gerson, Rafa? Não tem para onde correr. Se você quiser uma evolução no seu negócio, onde ele vai estar baseado em dados e inevitavelmente você vai seguir para uma questão de inteligência artificial, trabalhando com agentes ou múltiplos agentes, você vai precisar estar em nuvem. Volta naquele ponto, né, que a gente tocou, até tocou. Quem é um dono de supermercado, ele entende de comprar e vender muito bem e tal. Se ele tiver que ficar pensando nisso, tá errado. Tá errado. Ele precisa ter um suporte, uma estrutura que ele possa falar. Porque é aquela velha história, né? Como é que cresceu o supermercado? Porque o dono teve lá uma ideia maluca, pôs lá uma promoção, uma ponta de gota, não sei o quê. Então ele precisa ver isso ainda. Só que cada vez mais ele precisa saber o que vende, o que não vende, que época que vende. Então, tudo isso, não adianta falar que o cara não vai ter mais um mix local. Não vai ter mais estrutura que suporte tal local. Ou então o cara vai criar uma superestrutura que daí... E é interessante falar, porque a IA, ela não pega só os dados do servidor de PDV e RP. Então, a gente está falando de um servidor de PDV e RP que vai alimentar a IA, mas o servidor de meio de pagamento pode alimentar a IA, o servidor de CRM pode alimentar a IA, e aí você tem vários servidores já em nuvem alimentando uma IA para ter uma inteligência artificial para ter uma experiência boa. E essa comunicação, quando você está em nuvem, ela é muito leve, prática e fácil. Quando você está num servidor local, a estrutura que você tem que criar é muito complicada. Concorda? É muito complicado. E é o que o Rafael falou, né? A gente está nessa mudança ou nessa onda de consumir a inteligência artificial. A inteligência artificial pode consumir do GZ Cloud? Sim, eu acredito que é inevitável que isso vai acontecer, mas também ela vai precisar em algum outras momento fontes consumir de fonte pública. Exato. Entendeu? Ela vai. Quem não me garante que a GZ comece um projeto onde ela consuma e entregue informações para, vamos usar aqui metaforicamente, um módulo Mas você está antecipando, isso é o próximo podcast, hein? Mas pode falar, Xará, pode abrir. Mas você pode consumir de um módulo específico, mas eu também consumo de dados externos. Vou dar um exemplo, né? Dados de macroeconomia. São dados públicos, estão abertos. Então, assim, aí, varejistas, o que você pode pensar nisso? O seu meio de pagamento está em nuvem, você pode pegar aqueles dados. O seu RP e PDV está em nuvem, você pode pegar aqueles dados. E a inteligência artificial vai confrontar esses dados com macroeconomia. O seu crescimento foi igual à média de mercado, à média do país, e esse dado já está na nuvem, o próprio governo disponibiliza isso via na nuvem. Então, a IA não pode pensar em pegar esse dado do RP na loja. Ela tem que pegar um dado no servidor cloud para poder consolidar tudo isso, né? Porque se você ficar preocupado com a loja, você fica atrapalhando o movimento da loja. Exato. Fica muito pesada essa comunicação. Então, o servidor cloud, você manda ele fazer um monte de coisas independentes. Trabalha por baixo, por cima, entendeu? A gente joga microserviço no meio do negócio. E para jogar isso na loja... Tudo entregar de forma ágil, né? De forma rápida, que eu não tenha sensibilidade de lentidão ou de perda de performance. Perfeito. Imagina, quero pôr uma IA, parou o caixa. Meu Deus do céu, aí não dá, né? Aí não dá, né? É o que vai acontecer. E é o que acontece, exatamente. Eu acho que a gente está caminhando agora para o final do nosso bate-papo. Queria... primeiramente agradecer a sua participação. Foi você pode estar assistindo em qualquer horário, mas foi uma manhã muito legal, bate-papo, inteligência, inovação aqui. Queria que você deixasse uma mensagem final, algumas ideias finais. Fica à vontade, por favor, Xará. Bom, quero agradecer mais uma vez, Gerson. Obrigado.
Rafa, também valeu pelo convite, fico lisonjeado pela participação no segundo episódio. Além disso, agradecer a confiança que vocês dão para a SkyOne há 3 anos, compreendendo que somos apoiadores na evolução do negócio da GZ, seja ela com um RP ou com a próxima ação que seja inteligência artificial, criação de agentes, integração de dados. Isso é importantíssimo porque é o nosso negócio, é assim que a gente nasceu, evoluindo desenvolvedores de ERP, principalmente de varejo. Então, deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento. Perfeito, cara. Eu gosto dessa sua frase porque traz realmente o que a gente vive, especialista. Então, quando a SkyOne traz a especialidade dela de nuvem, de dados, a GZ completa com a especialidade dela de software para o varejo, tecnologia para o varejo, o varejista pode focar na especialidade dele, que é comprar bem, vender bem, atender bem o cliente dele. Então, essa questão de especialidade é muito forte, sim. Obrigado. Eu que fico feliz pela sua participação. GZ, o que você acha? Quer trazer mais algumas considerações, por favor? Uma consideração que tem acontecido ultimamente, nesses últimos anos. Realmente os especialistas. Se nós não tivéssemos um especialista de cloud, a gente não conseguia evoluir o nosso sistema. Focar na nossa especialidade, né? Porque a gente sofreu demais com o primeiro cloud. Verdade. Aí você tem que fazer gambiarra, jeitinho para funcionar, então você não consegue evoluir o seu programa. Uhum. E hoje a gente está bem tranquilo com vocês, entendeu? E eu acho que, obrigado por isso e obrigado pela participação aqui no Cine. Tamo junto, senhores. Até porque é importante, você que está nos assistindo, a gente foca no nosso software, foca no nosso desenvolvimento. Esse ano é um ano de reforma tributária. Fiquem conosco, nós temos aqui. Vou pedir para finalizar a nossa equipe colocar aqui o nosso Instagram para vocês seguirem a gente na rede social. Sempre tem eventos, sempre tem movimentação. Esse é o nosso Instagram, Varejo Inteligente é a nossa chamada. Vou pedir que a nossa equipe coloque o YouTube também, nosso site institucional e o nosso YouTube, para que vocês acompanhem. Os podcasts estão acontecendo, a gente está colocando, próximo podcast sai daqui 15 dias, vamos acompanhar, vamos curtir, vem com a gente. Varejo Inteligente é com a Gestemas.